Boa noite, gente. Boa noite de novo. Meu nome é Emerson Peguersoli, algumas pessoas já me conhecem. Eu sou psicólogo, a minha formação ela é clínica, a minha especialização é em educação. Eu já fui professor da PUC e dei aula no curso de psicologia, dei aula na cadeira de psicologia da adolescência e psicologia da educação, para o curso de ciências e para o curso de história. Atualmente eu estou envolvido com a clínica, com palestras e cursos em história. A minha formação moral religiosa, eu sou espírita, sou um dos diretores de uma instituição de crianças excepcionais com paralisia cerebral em Belo Horizonte. Nós temos 46 crianças internas e nós estamos com as instalações prontas para chegarmos a 115 crianças. Vocês, quando aparecerem lá na nossa terra, têm a liberdade de me dar uma ligadinha e ir lá conhecer a nossa casa. Nós vamos fazer uma abordagem sobre a questão do suicídio e eu pensei da gente fazer da seguinte forma. Nós vamos dar uma pincelada sobre a questão do suicídio, no que diz respeito a aspectos sociais, sobre a questão da intenção e o que pensa a pessoa que comete o suicídio, e nós vamos ver também alguns aspectos psicológicos. Aí eu vou trazer uma abordagem sobre a questão familiar e eu gostaria que a gente tivesse um tempo, em vez de eu ficar fazendo uma palestra o tempo todo, eu gostaria que a gente tivesse um tempo para vocês se posicionarem, fazerem algumas questões. Ok? Podemos fazer dessa forma? Porque se eu fazer a palestra daqui a 20 minutos, vocês vão estar dormindo, isso não é interessante, né? Então, olha só, primeiro, eu não sei se vocês sabem, suicídio foi criado por um padre jesuíta no século XVIII, que se chama Guyot de Fontaine. Guyot de Fontaine, ele criou esse termo, sui quedis. Sui quedis significa morte a si próprio. Sui, de si, e quedis de morte, morte a si. Nós vamos ver 3 aspectos do porquê que a pessoa comete o suicídio. O que passa na cabeça daquele que comete o suicídio? Para cada um desses aspectos, nós vamos observar que existe dentro deles a história de suicídio na Bíblia. O primeiro aspecto é por própria deliberação. Essa deliberação própria é em função de dificuldades que a pessoa não teve condições de resolver, tá? Dificuldades. É a primeira situação, ok? A segunda situação, o que pensa aquele que comete o suicídio? Ele, aliás, o que ele pensa? Ele é indiferente ao sentimento, das outras pessoas. É a primeira situação. E a segunda. E a terceira situação é um desejo de culpar a sociedade. O desejo de culpar a sociedade, tá? Para vocês verem essas 3 situações passando na cabeça da pessoa, nós vamos ter os primeiros casos de suicídio na Bíblia. Vocês sabem qual foi o primeiro caso de suicídio narrado na história? Qual foi o primeiro caso de suicídio que vocês conhecem? Na Bíblia, qual que é? Podem falar, vocês estão com vergonha? Se eu não tivesse com vergonha também, eu nem estava aqui na frente. Qual é o primeiro caso de suicídio na Bíblia? Judas é o quarto.
Caim não suicidou. Ele até matou, mas ele não suicidou. Tá? Judas é o quarto caso de suicídio. Só para a gente poder observar na história, nós vamos ver o seguinte: o primeiro caso de suicídio na Bíblia, ele acontece a partir do momento que os hebreus precisavam de um rei. Eles aceitaram que este rei fosse o rei Saul. Samuel sai de onde ele estava e ele chama por Saul, que era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele chama por Saul e ele abençoa Saul para ser o primeiro rei hebreu. Enquanto ele era um rei, ele teve um conflito com os amonitas e venceu este conflito. Ele teve um outro conflito contra os amalequitas e venceu os amalequitas também. Quando ele estava diante dos filisteus, ele não deu conta de vencer os filisteus. E aí, quando ele viu que toda a sua tropa estava morta e seus três filhos também tinham sido mortos no conflito contra os filisteus, ele chega para o seu escudeiro e pede ao seu escudeiro que tire a espada da cintura e crava-lhe a espada no próprio peito. O escudeiro olha para o rei Saul e coloca para ele: eu não posso fazer isso porque a minha função é defendê-lo. Como eu vou tirar a sua vida? Mas o rei Saul, preocupado em ser preso pelos filisteus, aí com medo de ser rechaçado, com medo do escarninho, o que ele faz? Ele começa a brigar com o seu escudeiro, tira dele a espada e crava a espada do escudeiro no próprio peito. Esse é o primeiro caso de suicídio na Bíblia, narrado por Samuel. Quando o seu escudeiro, vendo que ele já não tinha mais objetivo para viver, porque a sua única função era defender o rei, ele tira a própria espada do rei Saul e ele crava a sua espada em si mesmo. É o segundo caso de suicídio. Nós vamos ver que dentro deste caso acontece a própria deliberação por não dar conta da dificuldade, porque ele ia passar pelo sofrimento. E isso eu estou narrando um fato bíblico. Se nós observarmos a nossa história mais recente, Hitler, ele também suicidou. E Hitler, por ele saber que ele já seria preso e seria condenado, ele dá veneno para sua esposa e ele também toma veneno. Mas com medo do veneno não fazer efeito, ele pega a arma e dá um tiro na cabeça. Então Hitler, com medo dele ficar vivo, mesmo tomando veneno, ele dá um tiro. Entra no primeiro aspecto da própria deliberação, em função de não dar conta de enfrentar as dificuldades. O segundo caso na Bíblia é o caso de Sansão, que é narrado para nós em Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16 do Velho Testamento. Sansão também se proporciona o suicídio. Só que na forma de Sansão havia um desejo interno de culpar a sociedade pelo seu sofrimento. Quando ele estava preso diante das pilastras centrais do templo dos filisteus, ele pede a Deus força para que ele possa acabar com aquela humilhação na qual o Deus dele, porque aquele momento era a festa do Deus Dagon, então ele pede para que o Deus dele lhe fortaleça, para que ele possa destruir o templo. No momento que ele pede, ele alimenta a própria fé, porque ele achava que a fé e a força dele estavam no cabelo. E aí na hora que ele alimenta a própria fé, quando ele faz a oração, ele recupera a sua força. Ele derruba as pilastras centrais do templo e ele também morre. É um suicídio. Esse suicídio acontece em função daquele que quer culpar os outros pela sua própria morte. Neste momento, ele morre e muitos dos filisteus que estavam no templo morrem também. O terceiro caso, o quarto caso de suicídio na Bíblia está em Mateus, no capítulo 27, quando vai narrar para nós o suicídio de Judas, que após entregar o Cristo com uma outra intenção, a intenção de Judas não era a crucificação do Cristo, era para que o Cristo brigasse com os governantes e ali ele liderasse um levante para poder fazer uma reformulação aparente, uma reformulação moral das criaturas.
Não existe reformulação forçada. A gente se reformula quando a gente deseja. E aí, a partir do momento que ele fez isso e o intento dele não chegou ao fim, ele também tira uma corda amarrada numa árvore. Ele tira essa corda que estava amarrada na árvore no pescoço de um bezerro e ele amarra essa corda no seu pescoço e ele se suicida também. Ok? Esse já é indiferença em relação aos sentimentos das outras pessoas. Porque por mais que ele tenha feito, ele não recebeu em nenhum momento o desamor dos discípulos que estavam junto com ele. Só para a gente ter uma ideia, para alicerçar essa situação, Barrabás, ele foi libertado a partir do momento que o Cristo foi escolhido para a crucificação, mas Barrabás não sabia que ele tinha sido libertado desta forma. Quando a gente vê nos filmes, de um lado Cristo, do outro lado Barrabás, na vida real, não foi isso que aconteceu. Os dois estiveram presos e os dois não assistiram este julgamento e a escolha que o povo fez. De repente, Barrabás vê que a cela estava se abrindo, os guardas abrem a cela e pedem Barrabás para ir embora, porque ele estava livre. A população escolheu que ele ficasse livre em função das festas comemorativas da Páscoa. Quando ele sai na rua, um dos transeuntes, ele pergunta por que ele tinha sido libertado. Porque nas festas, um era escolhido para morrer, enquanto o outro para ficar livre. Os outros ficavam presos. E aí, uma das pessoas coloca, você não sabe? O Cristo está morrendo no seu lugar. Naquele momento ele se deprime. Ele assume uma depressão tal, que esta angústia faz com que ele se isole. Pedro e João vai atrás de Barrabás depois, porque eles eram amigos. Barrabás, durante vários momentos da vida dele, ele escutou as palestras do Cristo e teve chances de conversar com Cristo. Só que ele não optou por seguir o Cristo. Então Pedro e João vai conversar com ele e pede a ele para sair daquela angústia. Se o Cristo morreu, não morreu para libertá-lo, mas para ensinar para todos nós uma caminhada nova. Mas Barrabás prefere o isolamento, a angústia e a depressão. Este é o quarto caso, quando eu faço referência a Judas, é o quarto caso de suicídio. Ou seja, é mais comum do que o que a gente tem assistido, é mais velho do que o que a gente tem assistido. Aí nós vamos pegar um livro de um sociólogo, não é uma psicografia, não é uma bibliografia espírita. O sociólogo Émile Durkheim, que é um sociólogo francês, ele coloca para nós dois tipos de suicídio. O do tipo social e o do tipo psicológico. Dos tipos sociais, ele fala para nós de três tipos. Existe aquele que é o suicídio anônimo. Existe aquele que é o suicídio egoísta e o suicídio altruísta. O suicídio anônimo é aquela pessoa que intenciona cometer o crime sem um objetivo. A pessoa está passando, por exemplo, está passando sobre a ponte Rio-Niterói, e aí ela vê aquela altura, sente uma empolgação em saltar e de repente ela salta. É o suicídio anônimo. Não tem um objetivo. Ela simplesmente se atirou. Se você for observar a história pregressa, não existe situações de angústia, de depressão, de mágoa, de aversão, de agressão, de falência, que poderia levá-la ao suicídio. Ela teve o ímpeto, que nos tipos psicológicos que a gente vai fazer referência, seria o suicídio impulsivo. Ela simplesmente se joga. É um suicídio anônimo. O segundo é o suicídio egoísta. É aquela pessoa que pensa em si mesmo. Por ele não dar conta de enfrentar dificuldades, porque as pessoas não atendem os seus desejos, ele faz chantagens e começa a se posicionar em relação ao suicídio. Nós temos uma frase que a gente costuma colocar, que quem fala, não faz. Isto é uma mentira. Quem fala, te previne. Quem fala, te avisa. Ah, Emerson, mas isso pode ser uma chantagem. Mas pode não ser uma chantagem. Então nós não vamos trabalhar como que se o outro estivesse nos chantageando. Nós vamos trabalhar de tal forma que nós vamos tentar ajudar esta pessoa. Nós não vamos pensar simplesmente em chantagem, porque uma hora ele faz. E quando ele fizer,
a culpa a gente vai assimilar e é difícil a gente se libertar dela. Então, no suicídio egoísta, ele começa a achar que ele não está sendo visto, ele começa a achar que ele precisa da ajuda, ele começa a querer centralizar a atenção de todo mundo sobre ele, e quando ele não conquista, ele comete o ato. No suicídio altruísta, que é o terceiro tipo de suicídio no aspecto psicológico trazido por Emile Durkheim, ele coloca que no suicídio altruísta, e espiritualmente, é o único tipo de suicídio que tem um atenuante diante da lei de Deus. Todo suicídio é grave quando a pessoa chega do outro lado, porque a vida, ela não se extingue com a morte do corpo. Independente da religião em que a gente esteja, a vida não se extingue com a morte do corpo. A vida continua. Como a vida continua, aquele que se suicida, ele traz para si um grande sofrimento. Trazendo uma psicografia espírita, o livro Consolador, ditado por Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ele coloca para nós que o quadro do suicida, infelizmente, é, se não o maior, um dos maiores sofrimentos para quem chega do outro lado. Porque ele não atenta apenas contra a própria vida, ele atenta contra Deus, porque foi Deus quem lhe possibilitou a vida. E aí, quando Emile Durkheim fala a respeito do suicídio altruístico, ele coloca que é aquele que morre para defender outras pessoas, consciente de que está suicidando. E aí ele vai colocar para nós dois exemplos. O primeiro é de Gandhi. Gandhi não se suicidou. Gandhi morreu assassinado. Mas antes dele ser assassinado, em função dos conflitos de duas nações, ele começa a fazer greve de fome para poder fazer com que aquelas pessoas façam uma revisão nas suas posturas. Como ele era uma pessoa respeitada na época, eles paravam de entrar em conflito, paravam de guerrear em respeito à postura de Gandhi. Se Gandhi desencarnasse em greve de fome, seria suicídio. Só que seria o suicídio altruístico, para poder libertar um dos conflitos, da opressão, ele estaria dando a própria vida. Só que um louco tira de Gandhi a vida para que as nações continuassem guerreando. Então ele não morre pelo suicídio, ele morre assassinado. Mas um exemplo concreto de suicídio altruístico nós vamos ver na década de 60, quando os Estados Unidos invadiu o Vietnã. Em função da defesa dos vietnamitas, monges budistas assentaram-se em frente à embaixada americana, colocaram líquido inflamável no próprio corpo e atearam fogo no próprio corpo. No momento que o corpo começou a se incendiar, eles, no estado de meditação, eles voltaram à posição de assentar na meditação e eles morriam assentados, sem contrair sequer um músculo da face, em função do quadro de meditação em que eles estavam. Eles morreram queimados. Este suicídio é suicídio altruístico, em defesa dos vietnamitas que estavam sendo massacrados pelos americanos. Em função desse tipo de suicídio, o governo americano começou a rever a invasão que ele estava proporcionando naquele local. Este suicídio tem um atenuante diante da lei de Deus. Então nós conhecemos aí os três tipos de suicídio no aspecto social trazido por Emile Durkheim, no seu livro O Suicídio. No livro O Suicídio, ele é um dos livros mais completos que nós temos no que diz respeito a este tema, dentro da bibliografia comum. Trazendo a bibliografia espírita em voga, nós vamos ter o livro Memórias de um Suicida, aonde ele descreve diversas situações de diversos suicidas quando chegam do outro lado, que para nós, enquanto espíritas, quando chega no plano dos espíritos. Então ele começa a descrever a situação dos suicidas do lado de lá. À exceção do altruístico, todo suicídio, infelizmente, gera dor. Porque na maioria das vezes,
é um ato egoístico. Embora nós tenhamos colocado estes aspectos, todo suicida que se motiva à própria morte, ele o faz por egoísmo. Porque no sentido geral, ele está pensando apenas nele. Apenas nele. Então, a partir do momento que ele chega do outro lado, ele vê que a vida não se extingue. Aí ele começa a ter acesso ao sofrimento do suicídio que ele provocou. Porque a vida continua do lado de lá, no estado em que nós saímos daqui. Então, se nós estamos trabalhando, somos pessoas ativas, somos pessoas saudáveis, a vida continua para nós dessa mesma forma. Aquele que suicida, ele começa, infelizmente, a assistir às cenas do suicídio e sentir as dores do suicídio no próprio corpo espiritual. E essa dor, ela é atroz. É sofrimento inenarrável, conforme coloca para nós Emmanuel no livro O Consolador. Ok? Nos aspectos psicológicos, nós vamos conhecer 4 tipos trazidos por Emile Durkheim. O primeiro deles é o tipo maníaco. O tipo maníaco normalmente é um quadro da pessoa que tem alguma dificuldade no campo psiquiátrico. Normalmente o suicida maníaco é aquele que ele tem um quadro de esquizofrenia, tá? E aí quando a gente fala de esquizofrenia, nós vamos pegar pelo próprio termo. Esquizofrenia, esquizo significa quebra e frenia, mente. Mente quebrada, mente partida. No quadro do maníaco, ele começa a ter manias de perseguição. Ele acha que tem gente falando dele, que a família está falando dele, que os parentes falam dele, os colegas falam dele. Ele acha que está sendo perseguido o tempo. Então, ele parte para o suicídio como se fosse uma alternativa de fugir da perseguição. É a primeira situação. A segunda, nós vamos encontrar o melancólico ou o deprimido. No quadro do deprimido, nós vamos ver no gráfico, aqui no alto é aquela pessoa que está na mania. Aqui embaixo, a pessoa que está na angústia extrema. Nós somos considerados eutímios. Ora a gente está alegre, ora a gente está triste. Eutímio significa normal. Nós somos normais? Vocês estão na dúvida, né? Vocês começaram a rir e falaram: ai meu Deus, será que eu sou? Quando a gente fala de eutimia, nós estamos falando de normalidade. Nós somos considerados eutímios, tá? Então, este quadro é um quadro grave da chamada depressão bipolar. Aquela pessoa que entra no quadro da mania e o outro que está no quadro da angústia. Então isso também, para determinar o quadro melancólico, vai depender muito da relação que essa pessoa tem com o mundo, com as pessoas e principalmente com seus familiares, que é o que a gente vai colocar daqui a pouquinho. Que tipo de relação nós estamos tendo dentro da nossa casa com os nossos filhos, com o marido, com a esposa. É o segundo quadro, o melancólico. Aliás, a gente pode até colocar um outro detalhe aí. No livro Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, ele é médico cardiologista, o livro dele é da editora Bestseller. Ele coloca para nós no capítulo intitulado Depressão, ele tem um item falando a respeito do suicídio. E ele coloca que 72% dos suicidas, 72% são pessoas deprimidas. 72%. 13% são pessoas voltadas para o alcoolismo. Olha a maioria das dificuldades que está acontecendo dentro de casa.
Aí que começa a porcentagem da questão do alcoolismo, tá? Chega a 7%, são pessoas que, 8% são pessoas que apresentam algum problema mental. 7% são aqueles que se suicidam, mas não deixam nenhuma resposta do porquê que cometeram este ato. 72% são pessoas deprimidas. Muitas dessas depressões começam nos problemas do relacionamento familiar. E aqui nós pegamos 13%, ele traz para nós a porcentagem de 13%, aqueles que estão ligados à questão do alcoolismo, que a gente vai colocar daqui a pouquinho, porque é a situação dos nossos relacionamentos dentro de casa. No terceiro aspecto, quando fala o maníaco, o melancólico, o terceiro, o obsessivo, e o quarto, o impulsivo. O impulsivo, eu fiz uma referência para vocês quando eu dei exemplo daquela situação, daquele jovem que está andando na ponte e de repente ele salta. É o suicídio impulsivo, que é anônimo lá na questão social e é o impulsivo na questão psicológica. E o obsessivo é aquele que vai assimilando ideias que ele precisa fazer, que ele precisa, eu preciso de conquistar isso, eu preciso de ter aquilo. Quando ele não consegue, ele acha que o suicídio é a única alternativa. Seja no seu próprio campo de interesse, seja numa questão social. Nós tivemos na cidade de Contagem um empresário que se suicidou quando ele viu a sua indústria de café indo à falência, quando houve a mudança do plano de governo, a gente passando a moeda para o plano real. Ele começou a quebrar e ele culpou o governo, deixou isso registrado em carta que o governo era o responsável pela sua morte. É muito mais fácil a gente sair da vida colocando alguém como responsável por esta atitude. Nós fizemos esta introdução para a gente poder fazer essa abordagem sobre o suicídio, colocando aí então essas questões para nós darmos conta de entrar nos nossos relacionamentos. Relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, nosso relacionamento social. Nós fizemos essa introdução só para a gente poder se situar. Quando a gente fala do suicídio, nós temos pequenas posturas que começam nos nossos relacionamentos. Essas pequenas posturas, ela começa com uma agressão moral, com uma agressão verbal, com agressão física, aonde o outro, muitas vezes, não dando conta de reagir, ele começa a trazer para si um sentimento de angústia, de mágoa, de dor, que pode ser aumentado ou não, dependendo do tipo de relação que a gente começa a ter com aquela pessoa. A pessoa acha que através da frustração, ele vai dar conta de convencer o outro de alguma mudança. Muitas vezes, esse tipo de pessoa, eles querem chamar a atenção pelo sentimento de autopiedade. E eles acham que irão mudar o outro desta forma. Isso não muda. Ele está com dó de si mesmo. E ele quer que os seus pais, ou seus irmãos, ou seu marido, ou a esposa, também tenha dó de si, para que o seu objetivo seja alcançado. Dentro dos relacionamentos familiares, o mais comum, porque quando a gente pensa em suicídio, fala em suicídio, nós pensamos apenas no suicídio, aquele que acontece de forma instantânea, onde a pessoa salta de determinado lugar, salta de um prédio, onde a pessoa dá um tiro no peito, onde ela salta numa linha de trem ou debaixo de um ônibus. Existe aquele suicídio lento, pelo uso da droga, pelo uso do álcool, pelo cigarro e assim por diante. São suicídios lentos. E aí nós vemos no relacionamento familiar, o que acontece muitas vezes é indução da própria família. Quando você pega o jovem e você não coloca limite para ele, por exemplo, em relação ao uso do álcool, ele está suicidando na sua frente. Só que esse tipo de suicídio a gente não considera, né? Porque nós temos um tal do bebê social. Bebê social pode. Eu não sei por que nós inventamos isso. O brasileiro ele é cheio de alternativas. É uma forma dele entrar no céu e convencer São Pedro
que ele estava só socialmente, ele nem excedeu, que socialmente o dia era só na sexta. Ou seja, o social, a gente passa a mostrar isso para os nossos filhos a título de exemplo. Os nossos filhos aprendem quando a gente conversa com eles, eles aprendem quando nós somos exemplos na relação com eles. É desta forma que eles aprendem. Não basta a gente falar. Nós muitas vezes, para justificar os nossos erros, nós falamos para eles assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Essa frase é dos fariseus. Quem dera se os nossos filhos olharem para nós e falar que eles também farão do jeito que a gente faz. Se não assim, melhor. Ou seja, é sinal de que nós estamos sendo exemplos saudáveis. Quando a gente tem medo dos nossos filhos fazerem o que a gente faz, nós começamos a ter problema na forma que a gente está educando os nossos filhos. Um exemplo simples. Um senhor estava no ônibus. Quando ele foi pular o filho dele na roleta, vocês sabem aquela frase que está escrita lá no ônibus, né? Criança menor de 5 anos no colo. Não tem essa frase nos ônibus de Divinópolis, não? Só em BH? Criança menor de 5 anos no colo, não paga passagem. Está escrito lá, não tá? Esta pessoa foi pular o filho na roleta. Quando ele foi pular o filho na roleta, o cobrador chegou e falou assim: esse garoto não tem menos de 5 anos não. Ele falou assim: tem sim, ele fez foi 4 outro dia. O filho olhou para o pai e falou assim: que é isso, pai? Eu fiz foi 6, você não lembra? Dentro do ônibus. Aí o pai falou: não, meu filho, foi 4, pai, foi 6, pai, tinha 6 tartaruguinhas ninja em cima do meu bolo. Aí o pai voltou o filho: ah, é mesmo, eu me lembro. O pai tirou, para economizar R$1, ele tirou R$1 e pagou a passagem do filho, para o filho rodar a roleta. Para economizar R$1, o pai estava ensinando esse filho a mentir para a vida inteira. Para a vida inteira. Depois ele vai chegar lá na frente e reclamar por que o filho dele mente. Por que o filho dele mente? Ora, são valores que a gente está passando para os nossos filhos. Então, quando a gente dá exemplo, dentro de casa, o álcool, por exemplo, é uma forma de suicídio lento. Mas a gente se permite, quando o nosso filho começa a beber com 15, 14, 13, com 16, fala: sai lá, meu filho, não exagera não. Quer dizer, pode, mas não exagera não. É uma dificuldade nossa no relacionamento. Vou pegar um exemplo meu. Quando eu estava namorando, a minha esposa tinha uma coleção de bebidas, de uísque, que ela ganhou em empresa tal, outra empresa, em escola, e ela tinha uma coleção de bebidas. Antes da gente se casar, eu coloquei para ela que a gente estava com um problema. Ela tinha uma coleção e eu não gostaria que essa coleção fosse para a nossa casa. Emerson, mas eu não bebo, você não bebe, não tem problema algum. Eu sei, meu bem, que não tem problema. Já que eu não bebo, você não bebe, eu não quero bebida na nossa casa. O seu pai bebe, a gente tem colegas que bebem, então eu não quero bebida na nossa casa. Ela disse: mas o que eu vou fazer? Eu falei: não sei, as bebidas são suas. Ai, meu Deus, então vamos dar de presente para as pessoas que a gente gosta e tal? Meu bem, se não é bom para mim, eu não dou de presente para as outras pessoas. Se não é bom para mim, não é bom para o outro. Ai, meu Deus, é mesmo, né? Não pensei nisso, então, ai, o que eu vou fazer? E lá a coleção. Ele falou: mas e se eu quiser levar para casa? Eu falei assim: tudo bem, eu não quero, você vai ter que optar ou eu ou as bebidas. Ah, não, mas eu quero casar com você. Eu falei assim: então fica comigo. Aí ela ficou naquela dúvida: eu não sei se as bebidas fossem suas. As bebidas não são minhas. Ah, elas não são suas. Mas suponhamos que as bebidas fossem suas, o que você faria? Eu não posso supor, elas não são minhas. Ai, Emerson, que coisa irritante. Eu falei: é verdade. Emerson, então vamos fazer o seguinte: as bebidas são suas. Eu falei: você está me dando as bebidas? Todas. Ótimo, obrigado. Eu estava na casa dela, abri o armário, tirei todas as bebidas, coloquei na pia, abri e fui jogando tudo fora. Na hora que eu fui jogando tudo fora, ela falou assim: ai, esse presente foi, esse é... Ah, mas deixa, né? Deixa. Eu não permito que entre bebida na nossa casa. Tivemos festa lá na nossa casa, aniversário das minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, uma de 11, uma de 9 e uma de 2 anos. Eu não tenho homem não, porque eu não sei fazer homem é muito difícil. Eu só sei fazer mulher. E aí, nós temos 3 filhas.
No aniversário das meninas, não tem bebida, não tem cerveja. Certa vez meu pai chegou para mim, no primeiro aniversário que eu fiz da minha primeira filha, na época nós fizemos o aniversário de 2 anos dela, aí meu pai chegou e falou assim: Emerson, seus tios estão perguntando que hora que vai chegar a cerveja, porque só serve refrigerante. Pai, não tem cerveja. Emerson, o que eu vou falar para os meus irmãos? Não, pai, fica tranquilo, eu mesmo falo. Eu fui falando com cada um deles: gente, não tem cerveja, só refrigerante. Emerson, só refrigerante, festa de criança. E assim por diante. Passei para todos eles: não tem cerveja. Certa vez o meu sogro chegou na minha casa, e o meu sogro bebe. E aí ele levou, eu não vi a hora que o meu sogro chegou. Quando eu estava no telefone, eu só vi o meu sogro abrindo uma latinha, e eu estava do outro lado da mesa. Na hora que eu desliguei o telefone, ele falou assim: você não vai, né, Emerson? Não, meu sogro, eu não vou. Isso é cerveja? É. Você não vai, né? Eu falei: eu não vou, e eu não gosto que beba na minha casa, e o senhor sabe disso. Já que o senhor abriu essa latinha, eu não vi a hora que o senhor chegou, se tem mais na geladeira, se o senhor trouxe. Já que o senhor trouxe esta e já abriu, beba esta, mas eu não quero que abra mais cerveja na minha casa. Que é isso, Emerson? Você é só uma latinha. Eu sei, mas aqui é só a minha casa, e na minha casa eu não quero. Aí ficou aquele meio constrangimento. Ele terminou de beber, fomos para o almoço. Terminado o almoço, ele desceu com a minha sogra chegou para mim na porta do apartamento e falou assim: meu sogro desceu rapidinho, e ela chegou e falou assim: meu sogro, foi bom você ter chamado a atenção dele, porque ele está bebendo demais. Minha sogra, eu não chamei a atenção dele. Você chamou, você falou com ele que não é para beber na sua casa. Minha sogra, eu não chamei a atenção dele, eu pedi a ele que respeitasse a minha casa. Ele pode beber aonde ele quiser beber. E outra coisa, a bebida não é problema meu, é dele e da senhora. E outra coisa, ele também é seu marido, consequentemente ele é problema seu e não meu. Então, a propósito, aí eu abri a porta da geladeira, tinha outra latinha lá, falei: minha sogra, faz favor, leva para ele. Emerson, pode jogar fora, porque eu não quero. Não, minha sogra, foi ele quem pagou, a cerveja é dele. É dele, leva para ele. Ela levou a bebida embora. As minhas filhas chegaram para mim, certa vez, viram falar na escola sobre a questão do vício, e quiseram falar para o avô. E eu falei: minhas filhas, vocês não vão falar com o avô de vocês. Desde que não seja na nossa casa, vocês não podem chamar a atenção daquele que é mais velho. Ou seja, elas assistem o avô, assistem o tio, assistem o primo beber. Mas isso é um problema deles. Elas aprendem que esse respeito é dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa, a gente não aceita. Pode colocar. Você disse que antes de casar, você teve esse espaço para viver depois do seu namorado. Sim. Quando que você passou a pensar dessa forma de não aceitar, não ser a favor? A partir de quando? Quando que eu comecei a ser contra a questão da bebida? Quando eu estava com 16 anos, eu bebi 3 copos de cerveja na casa da minha prima, e eu senti que eu estava alegre. Sabe aquela alegria que você começa a falar o que não deve, né? Aí eu peguei e falei: gente, que bobagem, por que eu estou fazendo isso? Cerveja é até ruim, gostoso, é refrigerante, porque é doce. Aí eu parei. Com 18 anos, eu estava numa turma onde o colégio, eu estudei em Belo Horizonte, chama Colégio Estadual Central, onde é cercado de barzinhos. A turma reunia nos barzinhos, e eu também me reuni com eles. E quando eu fui me reunir com eles, todos beberam. E aí todos beberam, e eu não conhecia essa turma. Aí eu peguei também e pedi uma cerveja. Todos beberam, eu tomei um copo de cerveja. Na semana seguinte, todos foram para o barzinho depois da aula, eu fui com eles. E aí todos pediram cerveja, e eu pedi suco. Na semana anterior, uma colega minha que era batista pediu suco. E aí todo mundo riu e tal. Na semana seguinte, todo mundo reunido, todo mundo pediu cerveja, ela pediu suco de abacaxi, e eu falei com o garçom: 2. Aí o pessoal começou a rir e falou: mas ela já te converteu em uma só semana? Eu falei: não, não estou convertido. Ela é batista, eu sou espírita. Antes eu bebi para poder conhecer vocês, mas eu descobri que eu não preciso de me interagir com a bebida para estar ao lado de vocês. Foi a última vez que eu tomei este copo de cerveja, quando eu estava com 18 anos. Entendeu? Agora, a partir do momento que eu fui namorando, que a minha esposa bebia de vez em quando no namoro, mas era sempre alguma coisa que ela mesma fazia fraquinho, eu não quis que ela deixasse de beber, mas ela foi aos poucos entrando comigo dentro da religião, a gente foi se fundamentando, a gente foi estudando, e aos poucos ela foi abandonando também. Então, na realidade, não houve um impasse, né? Houve um acordo, mas um acordo em motivo das posturas que a gente estava respeitando. Ok?
Quando eu dou exemplo da bebida, gente, eu estou dando exemplo de suicídio lento. Porque nós, enquanto pais, nós somos exemplos para os nossos filhos. Então eu estou dando exemplo deste esporte. O mesmo exemplo do cigarro. Outro dia o Raul Teixeira, lá em Belo Horizonte, ele é físico, ele é doutor em educação, mestre em física, professor de física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele dando uma palestra sobre a questão dos vícios, ele falou assim: quem fuma morre, quem não fuma desencarna. E aí a gente fica assim, como é que é isso? Quem fuma morre, quem não fuma desencarna. Quem fuma atenta contra a própria vida e sofre as consequências do fumo. Quem não fuma se liberta da carne, se liberta do corpo físico quando chega a morte. E aí eu estabeleço para vocês uma diferença. Existe uma diferença em ter conhecimento e ter consciência. Ter conhecimento e ter consciência. Um exemplo: o pneumologista é aquela pessoa que tem todo o conhecimento. Aliás, pneumologista, qual é a especialidade dele? É pneus? É pulmão. Então o pneumologista é aquele que conhece tudo sobre os pulmões. Ele faz palestras sobre a área dele, ele fala a respeito dos pulmões, fala de alvéolos pulmonares, fala dos bronquíolos, fala do efeito do cigarro. No intervalo da palestra ele fuma. Ele é uma pessoa que tem conhecimento, mas falta consciência. Porque conhecimento é a construção teórica daquilo que a gente estuda. E consciência é a prática. Ele tem conhecimento, mas ele não coloca o conhecimento dele em prática. Quando eu trago isso para as relações, quantos conhecimentos a gente tem acumulado e quantos de nós estamos trazendo dificuldades para o próprio relacionamento familiar? Quantos de nós estamos trazendo dificuldades? Ou seja, a base de uma sociedade saudável é a família. Quando eu falo de família, não estou falando de casa, não, estou falando de lar. Existem pessoas que fazem do tempo no relacionamento familiar qualidade. Existem pessoas que estão preocupadas com a quantidade. Beneficiar os filhos com presentes, beneficiar os filhos com lazer, beneficiar os filhos com mesadas, beneficiar os filhos com viagens, mas esquecem da qualidade de tempo de ficar com seus filhos. Quando eles esquecem da qualidade, eles não sabem o que os filhos estão abrigando lá na sua alma. Não sabem. Quando começam a aparecer as dores, as dificuldades, os vícios, aí começam a questionar: o que eu fiz? Trabalhou anos para poder dar estabilidade para o filho, excedeu, em vez de trabalhar 8 horas e ter tempo com os filhos, trabalhou 10, 12 horas, não tinha final de semana, não tinha qualidade de tempo. É mais importante você ter qualidade de tempo com seu filho do que quantidade de tempo. Tem pais que ficam o dia inteiro com os filhos e não passam nada de valor para os filhos. Tem pais que ficam 1 hora, e 1 hora é ele e o filho dele. Esta 1 hora ele troca, ele não atende telefone, ele não atende o vizinho, ele sai, ele passeia. É 1 hora, mas 1 hora que ele tem troca, que ele tem diálogo, que ele tem afetividade, que eles têm um beijo no rosto, que eles têm um abraço fraterno. Nós estamos falando de qualidade de relacionamento. Não é a quantidade que vai fazer com que a gente resolva os problemas dentro do caso, mas é a qualidade, é a relação de diálogo que acontece nesse comportamento aí. Ok? Quando eu coloco a respeito do relacionamento familiar, eu vou trazer um fato concreto que a gente teve uma experiência no consultório, porque em determinados momentos a pessoa, quando eu coloquei para vocês em relação ao suicídio, aí nós vamos lidar com algumas posturas. A primeira delas é a gente não desprezar a fala daquele que fala que 1 hora ele se mata. Não desprezar, porque realmente 1 hora ele faz, ele está se preparando. E enquanto família, nós vamos ouvir o grito dele. Mas não adianta a gente falar: que é isso, deixa de bobagem. Nada disso. Meu filho, você está falando em se matar? Você realmente gostaria de se matar? Agora, o cuidado quando a gente for ter esse papo. Por quê? Porque muita gente começa a falar assim: pensa na sua família, pensa nos seus irmãos, olha a mim e sua mãe. De repente ele está suicidando, é por causa de um desses mesmo. Aí quando você fala: pensa nele, ele fala: é aquele desgraçado que me faz morrer. Tá claro? Ou seja, nós não vamos compeli-lo a pensar em alguém que está sendo às vezes um motivador e a gente que não está sabendo. Então, nós vamos provocar nele uma autovalorização. É autoestima. Nós vamos provocar nele a autoestima. Porque quando a gente fala: pensa nessa situação, pode ser a situação motivadora da morte dele.
Então a primeira situação, não desprezemos a fala daquele que fala que vai morrer, que vai se matar. Não falemos para ele poder pensar nos outros, em terceiros. E em terceiro lugar, provoquemos nele a autoestima. Provoquemos nele a autovalorização. Vamos falar para ele do valor que ele tem para o mundo, que ele tem para você que está do lado dele. Eu tive um rapaz no consultório do senhor, ele estava com 44, 45 anos. E ele estava no acompanhamento terapêutico, ele cuidava da mãe, mas ele estava revoltado com a mãe em função da divisão de bens de herança. Porque ele, que era o caçula e que cuidava da mãe, ele achou injusto a divisão, porque o mais velho ficou sendo um pouco mais beneficiado do que ele, e o segundo mais beneficiado do que ele. Então, ele foi criando um sentimento de ódio em relação à sua família, e ele não concordava com a mãe, porque ele era o único que atendia a mãe nas suas dificuldades, na doença, que a levava para os tratamentos convencionais que ela tinha que fazer. E aí ele pegou e foi assimilando, em meio à sua mágoa, que ele foi transformando em ódio dos dois irmãos. Ele falou que ele ia dar de presente para a mãe dele o suicídio dele. E aí eu falei, tentando demovê-lo dessa ideia, nós chegamos quase a ter brigas físicas dentro do consultório. E aí ele alterava comigo, eu alterava com ele. Eu era a única pessoa que estava participando deste projeto que ele tinha de se suicidar. E aí ele escolheu uma data. Eu vou dar de presente para ela, no Dia das Mães, o meu suicídio, no domingo pela manhã. E aí eu fui tentando demovê-lo desta ideia. Fui tentando. E ele, a cada vez que a gente trabalhava contra, ele alimentava a ideia de forma favorável. Faltando aproximadamente 10 dias para o Dia das Mães, que eu vi que a intenção dele já estava muito forte, eu chamei o sobrinho dele, que eu tinha um contato próximo, e falei com o sobrinho dele: meu filho, olha, o seu tio vai suicidar. E ele está planejando fazer isto no Dia das Mães. Eu falei: meu senhor, você está brincando? Eu não estou brincando. Considere isso, porque há mais de um mês nós temos trabalhado, ele comprou uma arma e ele vai dar um tiro na cabeça no Dia das Mães pela manhã. E ele falou que vai dar isso de presente para a vovó. Nós precisamos de tomar uma providência. Ele falou: o que você sugere? Internação no hospital psiquiátrico. Eu falei: mas internação? Internação. Você vai fazer contato com um psiquiatra. Este sobrinho também era psicólogo. Você vai fazer contato com um psiquiatra e nós vamos programar a internação dele. Assim foi feito. Ele fez contato com o psiquiatra. O psiquiatra liberou uma vaga no hospital em Belo Horizonte, no Hospital Santa Clara. 5 horas da manhã da semana que antecedia o Dia das Mães, este sobrinho avisou a avó: vó, vai chegar um carro aqui de uma companhia de enfermagem. Vão trazer 3 homens para internar o titio. A senhora está vendo que ele não está bem e ele intenta se suicidar. Ela quase não acreditou, mas ela via o quadro dele. Quando deu 5 horas da manhã do dia determinado, a enfermagem para, a ambulância para na porta desta casa. Entram 3 homens, 3 enfermeiros. Ela abre a casa, eles entram e vão do lado do leito dele. Aí um coloca a mão no ombro dele. Quando ele acorda e vê aqueles 3 homens do lado dele, ele fala, um desses enfermeiros fala: não se assuste, nós vamos te dar uma injeção, você vai ser internado para se submeter a um tratamento psiquiátrico. Não reaja, porque nós estamos preparados para qualquer tipo de reação, porque somos de um hospital psiquiátrico que lidamos com isso dia a dia. Deram uma injeção nele. Quando ele acordou, ele já estava internado no hospital psiquiátrico. A mãe dele teve dificuldade de aceitar. Aí ela veio ao consultório e eu comecei a esclarecê-la da necessidade dele estar internado. Ele ficou internado aproximadamente um mês, aproximadamente 25, 27 dias. Saiu de lá com ódio de mim. Uma coisa lógica, não precisava de contar isso para vocês. Mas ele saiu com ódio. Não voltou mais no acompanhamento terapêutico depois que ele recebeu alta. Isso aconteceu há quase 5 anos atrás. E ele está vivo até hoje.
Então, valeu a internação. O ódio, a gente lida com ele, não tem problema. Desde que a pessoa lute pela vida, porque hoje ele está lá cuidando da mãe dele, o irmão mais velho, que seria o motivo do ódio dele, desencarnou 2 anos depois dele ter saído do hospital, e agora é ele e o outro, que seria o segundo, que estão cuidando da mãe e das suas famílias. Ou seja, está vivo até hoje. Então nós temos que ter a preocupação de beneficiar o outro, custe o que custar. Para tudo tem limite. É real que tudo tem limite. Porque quando a gente coloca no início, quando eu fiz aquela colocação sobre a própria deliberação, existem pessoas que a gente faz de tudo por elas, e elas ainda atentam contra a própria vida. Alguns atentam e não conseguem, outros atentam e infelizmente conseguem. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Não. Tem alguma coisa com suicídio também, com distúrbios, inspirações, coisas paralelas, tem com a depressão? É possível. Na depressão existem coisas paralelas que podem acontecer junto com ela? Existem. Falando na parte espiritual. Na parte espiritual. Existem. Porque espiritualmente a pessoa deprimida é aquela pessoa que traz um sentimento de culpa exacerbado. Esse sentimento de culpa é em função de alguma coisa que ela fez nesta encarnação ou alguma coisa que ela está trazendo do passado. Então, por ela trazer um sentimento de culpa acentuado, ela vai assimilando uma angústia aonde ela não dá conta de sair deste quadro de angústia. E aí ela assimila a depressão. A depressão é a angústia extrema duradoura. Quando a pessoa está angustiada, ela costuma falar assim: nossa, hoje eu estou numa deprê. Isso não é depressão, não. Hoje eu estou numa deprê. Quando ela chega no trabalho, recebe uma notícia de que vai ter um aumento de salário, diminuição de carga horária, pode ficar 1 mês em casa, ela sara. Mas essa depressão é paralela. Você vê a realidade, vê ao lado cenas, vozes, mas você sabe o que está acontecendo do lado da realidade. Sim. E chama também pelos bons espíritos e invoca, principalmente no caso, Chico Xavier, Allan Kardec, pede ajuda. Isso é possível. A pessoa que está deprimida, se ela não tiver o cuidado, por isso é que até nisso depende do profissional que ela procura. Existem profissionais que quando ela fala, eu estou escutando vozes, o psiquiatra ortodoxo, convencional, ele vai colocar assim, isso é delírio, é próprio do seu quadro. Quando você vai num outro que tem uma fundamentação espiritual, não necessariamente espírita, se for espírita, ele tem um conhecimento mais aprofundado. Aqueles que têm um conhecimento espiritual, ele sabe que ela está escutando vozes, às vezes até de parentes, que estão ligados a ela ainda, que desencarnaram, mas estão próximos do ambiente familiar. Ela começa a sentir vozes, começa a sentir saudade, começa a entrar no quadro da depressão. Logo a seguir, a pessoa sai do tratamento e continua tendo inspirações, continua tendo vontade de escrever coisas boas, de ajudar, de achar o caminho, está fazendo o tratamento antidepressivo, mas continua, fala para o seu médico, eu continuo porque eu acredito que está existindo alguma coisa que não é loucura, que não é da depressão. Quando isso acontece, já não é mais uma sintomatologia do quadro depressivo. Ela já está dando conta de fluir de forma mediúnica. Aí ela começa a canalizar a faculdade dela. Por quê? A pessoa que está lá psicografando, vendo, ouvindo, é uma faculdade mediúnica, escuta espíritos. Muita gente escuta. Tá? Muita gente escuta. Só que a pessoa fala assim, nossa senhora, Deus que me livre. Isso é igualzinho quando vai falar da morte. Vai falar da morte, a coisa mais comum depois que a gente nasce é morrer. Se a gente, quando alguém chega para você e fala que vai falar de morte, você fala assim, pelo amor de Deus, não vou falar desse assunto não. Você pensa se vai ganhar na loteria, se vai casar, se vai ficar solteiro, quantos filhos vai ter, se você vai viver separado, se não vai. Tudo que você pensa não é real. Pode ou não acontecer. Quando a pessoa vem falar de morte, não. Desse assunto eu não falo. A única coisa que é verdade, você não fala. Aquilo que não é verdade, que depende do seu delírio, aí a gente fala daquilo, sonha em ganhar na loteria, ganhar sozinho. A gente sonha com um monte de coisas que não são verdadeiras.
Quando a pessoa começa a escutar e sabe filtrar, direcionar para dentro da casa espírita e etc., ela está usando da faculdade mediúnica. Chama inclusive pelos médicos conhecidos. Sim. Chama pelos espíritos esclarecedores. Sim, e mas... tem inspiração. Pega o papel e começa a escrever. Não coisas ruins, mas coisas boas. Mas dentro desse aspecto a gente sempre coloca que se é para fluir o lado mediúnico, que seja psicografia, que seja evidência, que a pessoa tenha a predisposição de frequentar uma casa espírita, aonde ela vai passar por uma educação mediúnica. Não é interessante a pessoa ficar psicografando dentro de ônibus, dentro de casa, na casa do parente. Por quê? Porque seria a falta de educação mediúnica. O espírito vem, quer se comunicar e a pessoa começa a se comunicar. Não tem onde colocar, não tem onde levar, a gente não sabe onde direcionar. Por isso a questão da casa mediúnica. Aí, olha, nós até não vamos nos prender não, mas a gente vai precisar de ter acesso a uma casa mediúnica, a uma casa de orientação mediúnica, uma casa espírita. No final você me procura que eu te passo aqui mesmo, para você poder ter acesso. Maria de Nazaré. Então ótimo. Mas há 5 anos eu estou ouvindo esse chamado. Tá. Então ótimo. Então isso aí você vai lidar dentro da casa. Porque senão nós vamos começar a lidar com dificuldades do lado mediúnico fora da casa. Ok? Sabe assim, você como psicólogo, nessa parte de livros, por exemplo, nos livros, sempre tem um lado assim do pessoal que não acredita, né, no caso, que não tem nenhuma vivência religiosa. Gostaria de saber se você encontra algum conflito quanto a isso, por exemplo, de ver que eles não acreditam, mas você tendo a vivência espírita, nessa parte de livro, como você faz para definir se é espiritual ou se na verdade é patológico? Sim, aí, o que eu faço? Suponhamos na casa, eu dentro do consultório com uma pessoa que não é espírita, né? Como que a gente vai lidar com a questão do delírio do outro? Ora, ele vem com uma informação do psiquiatra falando que ele está delirando, tá? E que ele está escutando vozes falando para ele poder morrer. Morre, que é muito melhor para você. O que você está fazendo nessa vida? Deixa de bobagem, senhor. Pula debaixo do ônibus, lá o metrô. Pula da linha do metrô. Ou seja... Aí eu começo a colocar para ele que existe um outro lado. Mas para eu começar a colocar o outro lado, olha, basta quando a pessoa entra no meu consultório, ela já vai ver por quê. Tem um quadro lá de 1 metro por 80 com o Cristo sentado no monte observando a cidade de Jerusalém. Então, ao sentar lá, a pessoa já está vendo o quadro do Cristo. Ela vai ver que no mínimo eu sou religioso. Ou seja, isso já dá abertura para eu poder fazer alguma colocação para ela. Eu não fujo a ela de falar que ela tem que entrar para o centro, ela tem que fazer isso. Eu coloco para ela que existe vida depois da morte. Nem tudo que a gente escuta é delírio. Existem informações que a gente passa a escutar e nós temos que aprender a lidar de forma disciplinada com essas informações. Como você faz para diferenciar, por exemplo, para descobrir se é delírio realmente ou se são... informações. À medida que você vai trabalhando com a pessoa no processo terapêutico, você descobre se a pessoa está escutando vozes ou se a pessoa está alimentando o próprio estado íntimo. Quando ela alimenta o estado íntimo é delírio, tá? Porque na alimentação do estado íntimo ela não escuta, ela fala que vem de dentro. Quando ela escuta ela fala, tem uma voz falando comigo, tá claro? Dentro dessa situação e dentro de uma dificuldade familiar, eu tive uma garota no consultório que ela chegou para mim com a indicação de já ter passado por 3 tentativas de suicídio. 3 tentativas de suicídio. E aí, na época, o meu consultório era no 12º andar de um prédio na Avenida Amazonas. E, num determinado momento do tratamento terapêutico, ela teve dificuldades com um relacionamento rompido, tá? Por ela não dar conta da interrupção desse relacionamento. Não teve assistência da família dela, porque a mãe e as irmãs a desprezavam o tempo todo, é aquela que a gente chama de ovelha negra na família, por não concordar com as posturas familiares. Então o que houve? Esta garota chegou para mim já com 3 tentativas de suicídio. E aí nós começamos a trabalhar de forma terapêutica. E ela escutava vozes, ou seja, não era dela, vinha de fora. Certa vez ela chegou no consultório, e eu estava sentado de um lado da mesa, ela do outro lado da mesa, ela colocou a mão sobre a mesa, tirou uma gilete e começou a se cortar. Ela começou a se cortar e eu olhei para ela do jeito que eu estou olhando para vocês. E aí, quando a mesa estava toda ensanguentada, e ela com os braços, mas ela se cortava e ria.
Ou seja, essas vozes que ela escutava ainda atuavam sobre o comportamento dela. Ela não sentia dor desses cortes. E aí, na hora que ela terminou, ela pegou e falou assim: você vai ficar com essa cara aí pra mim? Eu aqui sofrendo e você sem a menor dó de mim? Eu falei: não, eu quero falar com você, estou esperando você terminar de se cortar. Aí na hora que ela parou de se cortar, eu falei assim: agora você faz favor de levantar, vai no banheiro, pega o pano de chão e limpa a minha mesa. Ela olhou para mim com um ar assustado. Ela falou assim: é assim que você fala comigo? É, você está sujando o meu consultório. Faça favor de limpar, porque depois a gente vai conversar. Aí ela levantou assustada, foi para a mesa, foi para o banheiro, pegou o pano, molhou o pano, limpou a minha mesa, limpou o chão, porque tinha pingado sangue no chão. Aí na hora que ela se assentou, ela pegou e falou comigo assim: o que você tem a me dizer? Você quer morrer? Já que você quer morrer, nós estamos no 12º andar sobre a Avenida Amazonas. Abra aquela porta que tem uma varandinha e salte. Pelo menos assim você morre e não me dá dor de cabeça, porque ninguém sabe que você entrou no prédio. Você quer morrer? Eu tentei pensando no plano A. O meu plano A era, se ela quisesse morrer, abra a porta da varanda, vá lá fora e salte. E aí ela sentou, olhou para mim e falou assim: é assim que você gosta de mim? Não, eu gosto de você, mas você não se gosta. Então, já que você quer, faça isso. É lógico que eu não vou fazer. E aí, conversando com uma colega minha que é psicóloga, essa colega falou para mim assim: Emerson, e se ela resolvesse tentar, abrisse a porta e fosse para a varanda para assaltar? Aí eu falei com ela: eu tentaria o plano B. Ela falou: e qual era o plano B? Eu falei: não sei, eu penso nele quando o A não der certo. O A funcionou. Se o plano A funcionou, eu não preciso de pensar no plano B. Eu pensaria se o A não funcionasse. Esta jovem, ela continuou comigo em terapia mais um ano. Ela fazia na época 3 consultas por semana, terça, quinta e sábado. Quando eu dei alta para ela de uma consulta na semana, ela ficou só terça e sábado, ela tentou suicídio. Ela tentou suicídio, não morreu, foi internada no pronto-socorro de Belo Horizonte, no João 23, ficou internada 3 dias. E aí ela chegou para mim e botou o dedo no meu nariz e falou comigo assim: você errou porque você me deu alta. Eu não estou dependente da terapia não, mas por enquanto eu preciso de ajuda. Quando você não fica achando que eu estou bem, não. Discute comigo sobre o meu estar bem e eu também te dou retorno do meu processo terapêutico. Isso para mim foi uma das maiores lições que eu recebi dentro do consultório no início da minha lead profissional. Isso foi por volta do 90, eu me formei em 88. Então, quando ela fez isso, eu aprendi que a alta do consultório, ela não pode ser a partir, não pode ser unilateral, não pode ser a partir do profissional. Você tem que estar discutindo com o outro sobre a alta terapêutica. E aí, quando ela se sentiu bem, ela diminuiu para 2, depois ela diminuiu para 1, diminuiu para 15 em 15 dias, e hoje é uma pessoa que está na sociedade, que está saudável, que está trabalhando, que está namorando, programando casamento, que está estudando, pensando em vestibular e tal. Ou seja, isto é um trabalho que a gente tem com o outro, trazendo para o relacionamento familiar. Se o seu filho, se o seu marido, se a sua esposa fala em suicídio, eu não estou colocando que vocês devem falar para ele: então pula lá debaixo do ônibus. Só porque eu falei isso no consultório, não. Não fale, porque se ele pular, você vai falar assim: aquele desgraçado, aquele Emerson, falou que eu podia. Eu não estou falando isso, tá? Então, se porventura vocês sentirem que existe uma intenção de cometer, trabalhem junto com eles. Trabalhem junto com eles. Por que você deseja a morte? Converse com eles. Ah, porque você me despreza, você não gosta de mim, você não me ajuda, você não me favorece. Então vamos sentar aqui e conversar. O que é favorecimento para você? É eu te dar liberdade em todo lugar? É eu te dar liberdade com todas as pessoas? É eu deixar que você traga a sua namorada para dentro de casa e tranque a porta e transe lá dentro? É isso que é liberdade para você? Meu filho, isso aí eu não posso permitir, porque foge o relacionamento moral que a gente prega aqui dentro de casa. Mas você pode discutir isso com a sua namorada, ou seja, discute alternativas com aquele que fala a respeito da morte, sem a gente deixar que eles o façam e a gente bota a mão para trás ou coloca a mão no bolso sem ter condições de fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa, mas esse interesse tem que ser nosso também. Ok? Tudo bem? Alguém gostaria de colocar? Oi.
Olha só, o que é a reencarnação de uma pessoa suicida? A pessoa que suicida, a reencarnação dela, ela vai acontecer normalmente envolvido com sofrimento, tá? Envolvido com sofrimento. Vamos pegar alguns exemplos. Nós tivemos uma criança na nossa instituição. Ele tinha uma pele que crescia de dentro do seu ouvido e essa pele lhe provocava muitas dores. Então, a cada 3 anos ele se submetia a um processo. Ele já tinha feito isso com 3 anos de idade, com 6, com 9. Ele se submetia a um processo cirúrgico, médico, para poder eliminar essa pele que os médicos nunca souberam entender por que ela crescia. Numa reunião mediúnica lá dentro da casa, os espíritos, orientadores espirituais deste garoto colocaram que ele já foi suicida na reencarnação anterior com um tiro no ouvido. E ele está entrando na adolescência, que era para a família ir se preparando, porque ele poderá de novo, em função da tendência que ele trazia na encarnação anterior, ele poderá de novo se suicidar em função daquilo que ele já fez, dando um tiro no ouvido, que foi na fase da adolescência, por não dar conta das dificuldades normais que o adolescente vive. Inclusive, nós temos o IBGE, ele coloca para nós de forma estatística que nós temos uma média de 4.000 suicídios por ano no Brasil, na faixa etária de 13 a 25 anos de idade, que é o maior índice de suicídio. Então, normalmente, eles vêm com algum tipo de sofrimento. Qual que é a base? É a gente ir passando para eles, desde criança, a fundamentação moral e religiosa, além daquilo que a gente coloca no que diz respeito à qualidade de tempo no relacionamento familiar. Porque quando a gente fala de qualidade de tempo, nós estamos nos propondo a estar ao lado deles e acompanhar a dor que eles estão vivendo. O suicida, quando ele vem sempre numa situação de sofrimento. Aliás, quando eu falo sempre, é na maioria das vezes. Este é um exemplo. Um outro exemplo, no livro Chico de Francisco, uma senhora chega para o Chico Xavier e ela era mãe de um garoto. Ele era deficiente visual. Ele era deficiente da fala, ele já não via, ele não falava e ele não tinha os 2 membros superiores. E aí, essa senhora chega para o Chico e fala com o Chico assim: Chico, o meu filho, ele acaba de ser submetido a um exame médico e os médicos colocaram que ele está com uma infecção nas pernas e ele vai ter que passar por um processo cirúrgico onde as 2 pernas serão amputadas. O que eu faço, Chico? O meu filho, ele já é deficiente mental, ele é deficiente visual, deficiente e não tem os 2 membros superiores. O Emmanuel, o orientador espiritual do Chico, coloca para o Chico assim: fale para esta nossa irmã que o filho dela, ele já é suicida há 11 encarnações seguidas. E no momento de lucidez aqui no plano espiritual, ele pediu para ele ficar pelo menos uma vida inteira dentro da programação, para ele ficar vivo até a hora determinada por Deus para ele poder desencarnar. E do lado de cá, existe um grupo de espíritos que são inimigos deste rapaz, que estão programando levá-lo até um precipício, porque ele só tinha as pernas para se movimentar, para ele se atirar de novo. E seria a sua 12ª encarnação, saindo da vida pelas portas do suicídio. Então, o que nós achamos enquanto alternativa, diz Emmanuel, foi colocar uma infecção nas pernas dele, para que elas sejam amputadas e ele fique na cama atendendo o pedido dele. Ou seja, este tipo de sofrimento, quando a gente assiste, a gente muitas vezes acha que a eutanásia, ou seja, proporcionar a morte do outro, é o melhor. Mas não é o melhor. O espírito, ele pediu que mesmo que seja em sofrimento, que ele fique vivo. Foi o tipo de proposta que foi colocado pela espiritualidade. Na nossa casa, quando eu coloquei para vocês que nós temos lá institucionalizadas 46 crianças com paralisia cerebral, vários são suicidas de passado. Muitos dos suicidas, eles vêm com debilidades físicas e mentais. Muitos dos suicidas. Ok? Então, este é um exemplo que eu trago a respeito da questão do Chico de Francisco, que fica mais claro para nós. Normalmente o suicida vem com uma dificuldade no órgão que ele provocou a morte. O suicídio nunca é uma alternativa. Para vocês terem uma ideia, o Dr. Bezerra de Menezes, ele coloca que a pessoa que se suicida, ela atrasa aproximadamente de 50 a 200 anos na sua evolução para chegar no ponto em que ela parou.
No livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira, ela coloca para nós que a pessoa pode atrasar de 1 a 2 séculos e às vezes até mais do ponto que ela parou. Ou seja, se eu me suicidar hoje, eu vou ficar de 50 a 200 anos tratando pelo suicídio que eu cometi até eu chegar nessa situação em que eu estou hoje. É como se eu paralisasse o meu progresso moral e espiritual por aproximadamente 1 a 2 séculos, para eu chegar no ponto que estou hoje e retomar a minha caminhada. Ok? Ficou claro? Foi. No caso deste homem formado, criança pela 11ª vez. Era um adulto? Ele já era um adulto. Tá, 11ª vez. Mas não quer dizer que a família também tivesse acompanhado ele em outros suicídios. Não quer dizer, tá? Porque muitas mães recebem filhos com dificuldades. Vamos pegar um exemplo. Hoje as famílias estão com mania de filho único. Isso deve ser uma mania, né, de filho único. Então o que acontece? Muitas vezes ela programou espiritualmente ter 3 filhos. Quando ela chega aqui na Terra, não, está tudo muito difícil, né? Vamos ter um filho só. 2 filhos que ela teria, acaba tendo que vir filhos de outras mães, muitas delas não têm vínculo com aquele garoto, mas acaba tendo que vir filhos de outras mães, porque a mãe que se propôs a materná-lo, ela fechou as portas de acesso deste filho à vida. Então existem mães que assumem emprestar o ventre para aqueles filhos, o que é espiritualmente de grande mérito, porque as outras mães que resolveram recebê-lo já não estão recebendo mais, tá? Agora, na maioria das vezes, aquela mãe que recebe o filho com dificuldade, seja uma dificuldade de excepcionalidade, por exemplo, essa mãe tem algum vínculo com aquele garoto. Na maioria das vezes, de outras épocas, tá? De outras épocas. Dificilmente, não quer dizer que seja todo o caso, dificilmente o garoto vem num lar onde ele não tem vínculo nenhum. Só nesses casos que eu acabei de citar exemplo. Nós estamos com um problema agora que a lei acabou de autorizar, né, que as mães que têm filhos que são descobertos anencefalia enquanto elas estão grávidas, que elas podem proporcionar o aborto. Ora, o aborto, ele é crime. O aborto é crime. Emerson, mas a anencefalia, a pessoa não tem cérebro. É verdade, a pessoa não tem cérebro. Mas ela tem o direito de ficar meses no ventre da mãe dela. Ela tem o direito. Mas é de muito sofrimento, porque ela vai viver aproximadamente de 2 até 12 horas. E depois disso ela tende a desencarnar. É verdade. Só que ela tende a desencarnar por falta de cérebro, mas o espírito precisa daquele ventre para ele poder fazer a sua reconstrução perispiritual, para ele preparar um novo corpo para um outro momento ele nascer, porque ele está com muitas dificuldades no plano espiritual. No momento que ele está preparando um novo corpo, vem o juiz e autoriza que essa mãe faça o aborto caso ele nasça sem cérebro. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma criança na nossa instituição que ela tinha hidrocefalia, a cabeça vai aumentando de volume, e nós resolvemos fazer um exame nessa criança. Chegamos no Hospital das Clínicas, lá em Belo Horizonte, e aí o médico fez o exame, porque a ideia nossa era colocar uma válvula onde possa drenar o líquido para não expandir demais o cérebro, porque ele ia desencarnar mais rápido com essa expansão. Quando o neurologista fez o exame, ele me chamou e me pediu se ele poderia ficar com os exames, porque ele era professor na UFMG e era um caso raro de hidrocefalia. E aí eu perguntei por que ele me mostrou os exames. Vocês sabem que nós temos dentro da nossa massa encefálica, né, o nosso encéfalo, dentro desta caixa craniana, são 2 lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, né? E aí ele só tinha um lobo, ele não tinha um outro. E aí eu perguntei para ele sobre o processo cirúrgico, ele falou, nós não podemos fazer cirurgia, porque se eu colocar uma válvula, eu vou drenar essa água que está dentro do cérebro dele. Esta água, ela vai para o organismo. Se esta água sair de dentro do cérebro dele, o único lobo que está lá dentro, ele vai cair. O cérebro dele, o que estava sustentando a posição do lobo de ficar naquele lugar, era a água que estava lá dentro da caixa intracraniana. Ou seja, então ele tinha que continuar com a hidrocefalia até desencarnar.
É mais uma dificuldade de excepcionalidade provocada por um suicídio em encarnação anterior. Ok? Oi, pode falar. Você colocou aí sobre a importância da alta, não ser um clima geral, né? Mas quando a pessoa chega, outra pessoa acha que ela precisa, mas ela mesma está partida. Talvez você perceba que ela precisa, que é importante para ela, mas ela não quer. Olha só, quando uma pessoa chega para nós, mas esta pessoa, ela não acha que ela precisa, ela veio por indicação de terceiros. Gente, isso nós temos muito. E aí vamos voltar até a posição do suicida. O suicida, por ele ser egoísta, ele acha que ele não precisa de ninguém. Tá? Quando ele fala em suicídio, é uma dificuldade que a gente tem de trabalhar com o suicida, porque quando ele fala em suicídio, não significa que ele vai aceitar ajuda. Porque quando a gente propõe ajuda, ele fala, não, mas isso não serve para mim. Aí você propõe outra coisa, não, isso não vai me ajudar de nada, isso não vai me valer de nada, porque a postura é egoística, é só ele que está certo, só ele que sabe a resposta, só ele que dá conta do resultado. Então, quando eles acham que eles não precisam de ajuda, eu proponho a eles, por exemplo, quando chega um jovem para mim no consultório, eu proponho a eles que eles fiquem, já que a sua mãe acha que você precisa, eu também estou te vendo aqui, aparentemente, eu acho que a sua mãe não está certa não. Mas olha só, para eu ter certeza, deixa eu te conhecer, fica comigo um mês, fica comigo 2 meses, e aos poucos a gente vai descobrir se você precisa ou não, se o problema é com a sua mãe. Se for com a sua mãe, eu trago ela aqui, eu acabo a raça dela. Quando eu falo isso para o jovem, ele falou, opa, ganhei um aliado. Né? Porque ele quer alguém que acabe com a mãe dele. Tá? E aí, eu vou trabalhando com ele, aí eu vou conhecendo. Quando ele fala assim, Emerson, já tem 1 mês que eu estou aqui, já tem 2 meses, agora fala a verdade, você acha que eu preciso? Eu falo, meu filho, lembra aquele fato que você narrou para mim, da agressão que você teve em relação ao seu pai? Você pegou uma faca para poder matar o seu pai. Você acha que isso é uma situação normal nos relacionamentos familiares? Aí eu começo a narrar para ele situações terapêuticas onde evidencia a necessidade dele. Tá? Falando a respeito deste exemplo, nós temos crianças que já estão falando de suicídio. Melanie Klein, que é uma psicanalista, ela trabalha a questão do suicídio em bebês. No relacionamento conjugal instável, onde existem muitas agressões no campo moral, onde o casal não se respeita, a criança, o bebê, ele não defeca, ele não urina, ele não apresenta desejo de se alimentar, porque o mecanismo ele consegue fazer uma auto-neutralização. E a Melanie Klein, trabalhando a questão do suicídio em bebês, ela fala que o suicídio acontece nos bebês pelo autotoxicar-se. Ele se propicia o tóxico porque ele não elimina o que ele precisava de eliminar, e ele não se alimenta com o que tinha que se alimentar, por causa de relacionamentos instáveis no conjugal. Pessoas que estão se agredindo o tempo todo, que não se respeitam, que não se ajudam. Tá claro? E aí muitas vezes você tem que trabalhar com essa criança, você tem que trabalhar com esse bebê, mas principalmente trabalhar o casal, porque o bebê é resposta do relacionamento. Ele não é causa, ele é consequência do relacionamento instável. Eu tenho uma criança no consultório que ele está com 10 anos. Com 4 anos, ele já falava com a mãe dele, e ele fala sério. Ele já falava com a mãe dele que queria pegar a faca e se suicidar. Com 4 ele falou, com 5 ele falou, com 6 ele falou. Eu conversei com essa mãe. Eu falei, o seu filho, ele é um suicida potencial. Ele não dá conta de problemas. Quando ele está jogando com os primos e ele perde o jogo, quando ele vê que não tem saída, ele atrapalha o jogo. E outro dia ele fez isso, há 2 meses atrás ele fez isso. Ele atrapalhou o jogo com os primos e falou com a mãe. Ele falou assim, mãe, eu vou lá na cozinha que eu vou pegar a faca e eu vou me matar, porque ele estava perdendo. E aí o pessoal riu e falou, gente, que bobagem, você é bobo, menina, que besteira. E eu falei com ela, não considere isso como uma besteira, porque uma hora ele pode fazer. Ele não faz agora enquanto é criança não, mas ele pode fazer quando ele entrar na adolescência e não der conta das derrotas que a vida apresenta. Todo mundo lida com derrotas. Não é aquele suicídio que sofreu a maior derrota, não. Ele acha que a dele é maior. Ou seja, nós temos que estar preparados, porque muitas vezes as nossas instabilidades levam o nosso filho para essas dificuldades. Quando eu falo de preparação, fiquemos atentos à questão religiosa.
Se nós nos livrarmos da religião e achar que ali a gente não encontra a saída, nós vamos encontrar nos terapeutas, nos psiquiatras, achando que eles são salvação. Terapia e psiquiatria não salva ninguém, só ajuda. Achar um psicólogo, um psiquiatra que também aceita a parte espiritismo, a parte espírita. É difícil achar, mas quando a gente fala a respeito do profissional da área de saúde, não precisa de ser espírita para ser profissional. Não precisa ser. Se for, tem uma bagagem a mais do lado espiritual. Mas nós não vamos nem no espírita, nem no não espírita achar que buscando o consultório, nós vamos descobrir ali a saída para os nossos sofrimentos. Nós teremos alívio. Nós teremos alívio. A saída, e não é nem no Cristo. O Cristo, quando Ele coloca, faça a tua parte que eu te ajudarei, Ele está nos propondo caminhar. A pessoa que não luta, ela não sai da dor. Para a gente fechar, eu vou contar para vocês uma historinha. Aonde um fazendeiro, ele chegou da sua fazenda e ele colocou um grande embrulho sobre a mesa. O ratinho que estava ali no canto, ele observando aquele embrulho, ele pensou que era novas guloseimas para o seu apetite. Quando o fazendeiro chama a esposa para ver aquilo que ele tinha comprado, ele chega para a esposa e fala: olha, foi inventada uma nova ratoeira. Nós vamos ter uma nova ratoeira na casa. Quando ele abre o embrulho, o ratinho vê, e aí o ratinho se assusta. O ratinho se assusta e ele vai até atrás da galinha e fala para a galinha assim: dona Galinha, há uma nova ratoeira na casa, uma nova ratoeira na casa. A dona Galinha olha para ele e fala assim: mas senhor rato, em que isso pode me atingir? Isso não me atinge em nada. Lamento por você. Ele vai atrás do porco e fala com o porco assim: senhor porco, há uma grande nova ratoeira na casa. Tem uma ratoeira na casa. O porco olha para ele e fala: mas senhor rato, isso em nada me atinge, mas eu prometo incluí-lo nas minhas orações. E aí ele, meio desolado, ele vai até o boi e fala com o boi: senhor boi, uma grande ratoeira na casa, tem uma grande ratoeira na casa. Ora, responde o boi, e em que isso pode me atingir? Lamento por você também. E aí o ratinho desolado, ele vai para casa, ele entra para dentro da sua casa, cai à noite, e ele fica ali observando a ratoeira. A luz já tinha sido apagada, passado algumas horas, o traque desarma a ratoeira, e aí a esposa, a dona da fazenda, ela desce do segundo andar. Quando ela chega próximo à ratoeira, ela é picada por uma cobra, porque a ratoeira foi desarmada, porque a cauda da cobra passou sobre ela. Ela é picada pela cobra e o seu marido até o médico. Quando chega ao médico, o médico passa os medicamentos e fala com ela: nada tão bom para associar os medicamentos do que um bom caldo de galinha. E aí eles mataram aquela galinha para alimentar aquela senhora. E aí as visitas começaram a chegar para poder ver o estado dela, e eles mataram o porco para poder alimentar a visita. E aí essa senhora, o quadro dela foi se agravando, ela morreu, várias pessoas vieram de longe para poder participar do enterro, e eles mataram o boi para poder alimentar essas pessoas. Quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre perigo. Quando alguém na nossa casa está com dificuldade, todo o núcleo familiar corre perigo. Se alguém estiver com problema, é papel nosso, enquanto família, enquanto pai, mãe, irmãos, ver o que a gente pode proporcionar para essa pessoa. Seja no campo terapêutico, seja na assistência psiquiátrica, no campo educacional, mas sem esquecermos do lado espiritual. Quando há uma ratoeira na casa, toda a família, toda a fazenda corre perigo. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido a noite de hoje aqui na Câmara. Obrigado.